Muito obrigado. É uma alegria muito grande estarmos aqui com todos para conversarmos sobre o pensamento e a obra de Kardec. Então, vamos tratar desse tema sobre a lógica e da reencarnação e em que ela exatamente se funda, os seus fundamentos. Aliás, tratar disso é um tema que Kardec aborda diretamente na obra O Livro dos Espíritos. Aqueles que estão aí nos acompanhando, basta lembrar da pergunta 171 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta ou pede aos espíritos o fundamento da reencarnação. E a resposta é que ela se funda na justiça de Deus e na revelação. O ponto essencial aqui, para a gente refletir sobre esta lógica, é pensar em como é possível explicar as diversas dificuldades do mundo se você aceita que há um Deus justo e bom. Então, tome como premissa que há um Deus justo e bom e que você é uma alma imortal. Então, se você toma isso como ponto de partida, ou seja, se você considera a justiça divina algo fundamental, porque se Deus existe, ele é justo e ele é bom, como é que você explicaria todas as dificuldades que o homem enfrenta no mundo? Como você explicaria as diversas situações e contextos que cada um de nós vive de uma forma diferente? Aqueles que nascem com dificuldades físicas, outros com dificuldades materiais, com dificuldades para manter a própria vida, para conseguir trabalhar. Alguns nascem em comunidades muito pobres, outros nascem em berços de ouro, com muito mais facilidades. Como explicar, olhando para a justiça divina, essas diferenças? Como é que você justificaria para uma pessoa se há um Deus e se tem uma alma? Por que tantas diferenças nos contextos de vida? Por que tantas diferenças em termos de dores, sofrimentos, alegrias, prazeres, venturas? Se você faz esse tipo de reflexão, você vai chegar à conclusão que o único caminho que você encontra para sustentar a justiça divina é considerar a reencarnação. Que o indivíduo não é apenas o que ele é hoje, quando ele nasce. Ele é o resultado de uma experiência anterior e que ele está nesta vida, nesta encarnação, para crescer, para progredir, para se desenvolver, ao mesmo tempo que para resolver os problemas que ele criou em vidas anteriores, para que ele possa ter a sua consciência tranquila quando ele teve a oportunidade, nesta encarnação, de resolver os problemas que ele criou em vidas anteriores. Então, na medida em que você olha para a vida humana e, ao mesmo tempo, olha para a justiça divina, a reencarnação se coloca como uma grande explicação para que a justiça divina possa ser feita, para que a alma tenha a oportunidade de reparar o mal que ela tenha praticado, que ela tenha a oportunidade de crescer, de progredir, de aprender, de ser útil, de contribuir para a sociedade em que ela, no passado, já tenha vivido e muitas vezes criado dificuldades e problemas na sociedade que ela vive hoje. Então, Deus, ao invés de lhe dar um destino futuro definido e absolutamente incapaz de ser modificado, como é o caso daqueles que acreditam na ideia de um céu ou de um inferno, que o indivíduo iria após a morte para o céu ou para o inferno, com a reencarnação, a vida continua. O indivíduo morre e depois volta novamente para continuar o seu processo de aprendizado, ao mesmo tempo que para reparar o mal que ele tenha feito no passado. Então, veja a justiça e a bondade divina atuando em conjunto, dando a cada um, segundo as suas obras, o que é a justiça, e a bondade divina concedendo a cada um a oportunidade de refazer o seu caminho, de reparar o mal que tenha praticado. Então, a justiça não deixa de acontecer,
porque o indivíduo terá que reparar o mal que ele tenha praticado, terá que sofrer em mundos de provas e expiações as consequências do mal que fizera no passado, mas terá sempre a oportunidade de reparar esse mal, avançando, progredindo como espírito. Então, você tem a justiça, que não deixa de cobrar a dívida, aliada à misericórdia, à bondade divina, que dá sempre a oportunidade de reparar o mal que tenha praticado. Então, veja que com a reencarnação, a justiça divina se justifica. Eu tenho, de fato, uma maneira de compreender a justiça de Deus no mundo de dor, de sofrimento, de miséria, de dificuldade, considerando os diversos contextos que cada um esteja vivendo. Então, quando nós olhamos para pessoas em grandes dificuldades, sabemos que Deus é justo. De alguma forma, aquela dificuldade é uma prova ou uma expiação que ela tem escolhido para reparar ao mesmo tempo o mal que tenha praticado e crescer e progredir e aprender, não cometendo mais o mesmo mal no presente ou no futuro. Então, a justiça divina concedendo a cada um o dever de pagar a dívida, mas, ao mesmo tempo, a oportunidade garantida de que você terá como pagar essa dívida ao longo do seu processo evolutivo. E Deus, sendo mais justo ainda, e sendo bondoso, concedeu a cada um de nós, espíritos em provas ou expiações, a oportunidade de ter a interação com o seu anjo guardião, com o seu espírito protetor, que o auxilia nesse percurso de vida, dando-lhe forças, incentivando a que ele enfrente as dificuldades da vida, porque na medida em que enfrenta as dificuldades, sem reclamar, sem se queixar, com resignação, aprendendo com essas dificuldades, ele cresce, ele avança, ele progride. E essa encarnação é sempre limitada e temporária. Então, uma vida aqui de 100 anos é muito pequena, é muito pouco tempo quando comparada com a vida do espírito, com a vida após a morte do corpo, com a vida futura, com a vida na erraticidade. Então, o indivíduo volta de vez em quando em mundos corporais para reparar o mal e para progredir. E na medida em que ele vai avançando, mais distante fica a próxima encarnação dele. As suas encarnações em mundos corporais grosseiros, como a Terra, vão diminuindo em quantidade, na medida em que ele avança, na medida em que ele progride. Então, mesmo a dor, o sofrimento físico que ele vem a sofrer numa encarnação, como consequência da expiação ou do mal que ele tenha feito, mesmo isso é por um tempo limitado, por um tempo pequeno de uma vida corporal. Após a morte, ele não tem mais a dor física e, na medida em que progride, cada vez volta menos nestes mundos em que o corpo material apresenta dores e sofrimentos. Então, veja a justiça com a bondade divina, permitindo que o homem avance no seu ritmo, do jeito que ele se empenha, com a sua vontade, mas ele avança sempre, sempre tendo que reparar o mal que tenha feito, senão não haveria justiça. Então, a justiça e a bondade permite esse progresso continuado do espírito, até que ele atinja o estado aí de espírito puro ou perfeito, em que não tem mais nenhuma necessidade de habitar corpos materiais, e ele passa a viver apenas na condição de espírito livre, com todas as faculdades e recursos que esse estado de espírito livre propicia a quem chegou aí na condição de espírito puro ou perfeito. Então, veja a justiça se fazendo ao longo das diversas encarnações, juntamente com a bondade divina, dando a cada um a oportunidade de crescer, de aprender. Veja que lógica simples que é a lógica do processo encarnatório. E essa lógica permite que você dê um sentido à própria vida. Algo que diversas filosofias não conseguiram dar.
quando você pergunta qual é o sentido da vida, por que estou aqui, por que estou vivendo aqui, por que essas dores, essas dificuldades, essas alegrias ou esses sofrimentos, quando eu busco um sentido para isso, a gente vai encontrar na visão espírita esse sentido, dizendo que você está aqui tanto para reparar o mal que tenha praticado e para aprender dia a dia, aperfeiçoando o seu mundo interior, adquirindo conhecimentos, adquirindo sentimentos cada vez mais puros, avançando ao estado de espírito puro ou perfeito. Então, há um sentido para a existência na Terra. Ela tem um propósito, ela tem um significado, que é viver para corrigir erros e para avançar, progredindo indefinidamente como espírito. Então, a lógica da encarnação propicia, ao mesmo tempo que você entenda a justiça divina e, ao mesmo tempo, compreenda que há um sentido para a própria vida corporal, porque a vida corporal é uma bênção divina para que o espírito possa continuar o seu processo evolutivo. E esta vida corporal, por ser finita, por ser limitada, por ser curta, quando comparada com a vida do espírito após a morte, esse estado de sofrimento que ocorre, ele ocorre apenas durante um tempo muito curto de uma existência corporal. Então, a dor, embora necessária para o processo de reparação e de crescimento da alma, ela é uma necessidade durante um tempo muito curto da existência do espírito, até que ele se liberte dos desejos do mal, dos sentimentos ruins. Na medida em que ele vai se libertando desses desejos, desses sentimentos, ele avança não tendo mais que viver em mundos cujos corpos produzam dores e sofrimentos. Então, veja a justiça e a bondade de Deus. Mesmo a dor e o sofrimento nas vidas corporais se dão aí por um curto espaço de tempo e a alma vai cada vez mais caminhando em direção à felicidade mais completa que ela atingirá quando alcançar o seu estado de espírito puro ou perfeito. Então veja a lógica, o bom senso como Deus criou o universo, permitindo por meio da reencarnação que a gente pudesse crescer e ao mesmo tempo nos dando condições de dar um sentido à existência que nós estejamos vivendo, qualquer que seja essa existência. Ok? Com isso aí, passamos agora para que possamos conversar respondendo algumas questões. Com vocês agora. Perfeito, Cosme. A primeira pergunta aqui é de Rosana Voigt Silveira, que pergunta o seguinte: professor, é possível encontrar consolo para as aflições do mundo sem a lei da reencarnação? Eu acho muito difícil. É muito boa a pergunta. Eu acho muito difícil que a gente consiga justificar uma dor ou sofrimento, primeiro, sem acreditar que somos uma alma. Imagina a posição do materialista, que não aceita sequer que ele seja uma alma imortal. Ele acha que é o corpo que pensa que ele é apenas o corpo. Então, como encontrar consolo? Ele não consegue consolo, a não ser que ele eliminasse a dor. Por isso, para o materialista, a dor é sempre algo ruim que deve ser combatida sempre que possível. E ele não vê nenhum sentido na dor, nenhum significado, porque ele acha que a vida acaba com a morte. E aí ele pode até se revoltar com a vida se ele não conseguir resolver sua situação de dor ou de sofrimento. Se for um espiritualista, ou seja, alguém que acredita que é uma alma imortal, ele também terá problemas com a dor e com o sofrimento. Porque ele não vai entender, se ele não aceitar que já viveu antes, que ele é o resultado de uma experiência pretérita, ele poderá culpar Deus por essas diferenças. Ele vai dizer, olha, eu sou uma alma imortal, porque Deus me fez doente, pobre, numa situação de dor e sofrimento, e fez o outro saudável, rico, num ambiente de mais tranquilidade e felicidade. Ele poderá questionar, se sou uma alma imortal e se não vivi antes, por que Deus me colocou nesse corpo? E aquele outro indivíduo ficou num corpo melhor do que eu. Então,
Se ele for espiritualista e não acreditar em vidas anteriores, que a vida que ele está vivendo hoje é uma consequência das próprias escolhas que ele fez em vidas anteriores, ele vai ter dificuldade em encontrar consolo. Ele vai também se revoltar, mesmo sendo espiritualista. Ele vai dizer: Deus me colocou no corpo errado e eu não aceito isso. Deus, então, tem alguma coisa contra mim, porque ele não me colocou como colocou o outro em melhor situação. Então, somente o espiritualista que tem uma visão reencarnacionista e evolucionista, porque também não basta ser reencarnacionista, tem que ser reencarnacionista e evolucionista, ou seja, que diga que não apenas eu sou o resultado do passado, mas eu posso progredir, eu posso avançar ao longo das diversas existências, vai encontrar consolo. Então, é muito difícil para alguém que esteja vivendo uma vida de muita luta, de muita dor, seja dor física, seja dor moral, seja problema financeiro, convencer essa pessoa de que essa dor, esse sofrimento é justo e é bom. É difícil se ela não tiver uma visão de que ela escolheu como espírito esta vida a partir das suas necessidades de progresso, de suas provas e expiações, e que ela deve aproveitar agora essa escolha e tirar o melhor proveito. E esta vida de luta ou sofrimento é curta, daqui a pouco acaba. Daqui a pouco ela abandonará o corpo e vai prosseguir como espírito vivendo novas oportunidades. E que se ela não aproveitar esta oportunidade para aprender, para ficar resignada, para fazer o melhor de si, sem revolta, ela corre o risco de, na próxima existência, ter ela mesma escolher um contexto mais difícil ainda, porque ela não soube aproveitar a sua experiência de prova e expiação. Então, para sintetizar aí a pergunta, eu acho muito difícil, sem a doutrina da reencarnação e da evolução da alma, a gente encontrar consolo para os mais diversos contextos de dor e sofrimento que a Terra nos apresenta, ok? Eu vou fazer uma pergunta em cima dessa sua colocação, Cosme, que eu acho que pode até ajudar algumas pessoas. Tem pessoas que não são reencarnacionistas, mas foram pessoas muito boas aqui na Terra, que adotaram outro segmento de doutrina, talvez filosófica ou religiosa, mas que andaram com uma certa resignação perante toda a sua trajetória aqui na Terra e não se revoltaram contra Deus. O que leva essas pessoas a ter esse sentimento de que Deus é justo, de não revolta contra Deus, se ela não acredita na reencarnação? Veja, essa é uma pergunta muito importante, porque mostra a provocação. Por que ela ficou assim? Porque ela tem a certeza intuitiva de que escolheu essa vida, e todo dia ela dorme como alma, ela sabe quando dorme que fez a escolha e que deve viver essa escolha da melhor maneira possível, porque ela sabe por experiência como espírito que é de outras existências, que se ela viver com resignação na dificuldade, ela sairá vitoriosa. Então, não é a crença atual da reencarnação que dá a ela isso, porque ela não tem. É a crença intuitiva ou esse sentimento intuitivo, que é uma certeza intuitiva que ela traz consigo e que ela o tempo todo realimenta quando dorme, porque ela sabe que é um espírito imortal, e isso lhe dá tranquilidade. Há muitas pessoas assim, que embora não tenham crenças, se você pergunta para ela, ela fala: eu vivo assim porque devo viver assim. Ela tem um conhecimento intuitivo de alma imortal que fez a escolha e que para vencer esta vida ela precisa vivê-la da melhor forma possível, com resignação, dando um exemplo de amor, de resignação, embora não sendo reencarnacionista, ok? Perfeito. Rui Gomes Carneiro pergunta: professor, como as provas e expiações são providenciais para acontecerem para cada ser humano? É a ação da providência? Muito boa questão.
Há uma lei natural, portanto, uma lei de Deus, que é chamada lei das escolhas de provas e de escolhas de expiações, já que toda expiação é uma prova. Essa lei de escolha de provas é uma lei natural, faz parte das leis do universo, em que o espírito escolhe suas existências de provas e expiações de acordo com as necessidades de progresso e de resgatar o seu passado, como eu disse. É claro que muitas vezes nessa escolha ele é orientado por espíritos amigos, pelo seu anjo guardião, mas a escolha ele faz. Essa é a regra geral, essa é a lei natural de escolha de provas. Por isso ele não pode se queixar, porque ele escolheu e Deus o permitiu. Isso também ocorre quando ele escolhe determinadas provas e fracassa. Porque às vezes ele fez uma escolha com certas intenções e às vezes essa escolha não foi adequada o suficiente para as suas forças e ele acaba fraquejando. É o que ocorre com muitas pessoas que escolhem as provas mais difíceis, dos chamados dois extremos, seja do extremo da miséria e da dor, seja no outro extremo, que é mais difícil ainda, que é da opulência, da riqueza, em que muitas vezes as pessoas escolhem e acabam depois fraquejando, não fazendo o bom uso da escolha que fez. Então, a providência divina ajuda o indivíduo na escolha por intermédio das próprias leis, que permitem que o indivíduo escolhe e que seja orientado por espíritos amigos. Aí a providência atuando para que o indivíduo faça as melhores escolhas. Daí a importância, quando a alma for fazer suas escolhas, que ela peça ajuda para que ela escolha aquilo que esteja mais adequado com suas forças, para que ela possa vencer a sua vida de provas e expiações, ok? Tem uma pergunta aqui enviada pelo WhatsApp que é muito curta, mas talvez provoque Cosme. Cosme, a transição planetária pode marcar as últimas reencarnações na Terra? Bom, essa não é uma questão que a gente possa responder assim, porque quando Kardec fala da mudança do planeta de provas e expiações para regeneração, eu acredito que seja disso que a pessoa esteja falando, supondo que com essa linguagem ela esteja se referindo a esse processo de evolução do planeta Terra, de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então, eu estou supondo que ela está chamando de transição esta fase evolutiva do mundo, que todos os planetas têm sua fase evolutiva. Só que isso é um processo longo, que lá na obra Gênese, quando Kardec vai tratar disso, lá ao abordar nos capítulos finais, lá sobre a geração nova, Kardec vai colocar, e alguns espíritos dão mensagem especial, o doutor Barry, dá uma mensagem que ele fala que esse é um processo que já teria começado 100 anos antes do início do Espiritismo. E que vai se prolongar ainda, sabe Deus quanto tempo. Porque depende das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio. O planeta só muda se os homens que habitam o planeta mudarem. Deus não força o processo evolutivo. O processo evolutivo está na lei. E há uma lei natural chamada lei de liberdade, que Deus respeita, é uma lei que ele fez. As pessoas evoluem no seu ritmo. E a gente vai ter um processo de transformação, mas não podemos jamais prever como. E é um processo, é algo longo, não tem uma data. Não é a partir de hoje ou a partir de amanhã. É um processo que já começou há muito tempo e que vai se estender ainda, sabe Deus por quanto tempo, na medida em que os homens mudarem. Porque o que vai caracterizar, por exemplo, o mundo de regeneração? Onde o bem for a maioria. E aí eu pergunto, já é o bem a maioria na Terra? Com tantas mortes, violências que nós vivemos? O Brasil, mais de 50 mil pessoas são assassinadas todos os anos no Brasil. Guerras não param no mundo inteiro. Quando você acompanha na própria internet, as pessoas se desrespeitando, umas agredindo as outras. Tudo é motivo para briga, para orgulho, para vaidade, para violência. Ora, o mundo de regeneração é caracterizado pelo predomínio do bem sobre o mal. A maioria das pessoas teriam que ter uma disposição para o bem. Então, a gente não pode pensar em algo assim que venha de fora
para dentro, como uma imposição. Não, é um processo natural de evolução dos homens, que na medida em que os homens evoluem, o planeta que eles habitam evolui junto. Então, é um processo que poderá durar ainda alguns séculos para que esse processo se dê. O que os Espíritos falam é que esse processo se iniciou e que continuará até que a humanidade tenha feito as mudanças devidas. Só Deus sabe quando isso acontecerá. Mas o importante é que a gente não fique esperando, né? Eu sempre digo, imagina você fica esperando que o mundo mude para um mundo de regeneração, onde o bem é predominante, e você não faz nada. Quer dizer, o mundo pode mudar e você ficar. Aí você não fica aqui, tu vai para outro de provas e expiações, porque você não fez sua mudança. Não é o mundo mudar, é você mudar. Você alterar o seu estado interior. Você abandonar a sua inveja, a sua raiva, o seu ódio, o seu ciúme. É você enfrentar esses sentimentos ruins para que você construa em você mesmo, em primeiro lugar, a mudança neste mundo que você quer que o mundo seja. Então, não adianta a gente ficar esperando um milagre de fora para dentro. E é muito curioso, muitas vezes, quando as pessoas estão apressadas, querendo o mundo de regeneração, elas fazem isso achando que vão estar nele, né? Elas já raciocinam assim, ó, ai, tomara que o mundo mude para regeneração, mas e se você não estiver nele? Então não adianta você ficar preocupado com a mudança no mundo, mude você, trabalhe para ser cada dia melhor, porque se o mundo mudar para regeneração, você vai estar nele. Se ele mudar, se a maioria mudar e você não, você vai estar fora desse mundo, você terá que ir para um mundo de provas e expiações, não mais para um mundo de regeneração. Então, vamos esquecer essa história de ficar preocupado com prazo, com data, e vamos nos concentrar na própria transformação moral, ok? Perfeito, é isso aí. Muda-se o homem, muda o planeta. Se a pessoa insistir, vai para outro lugar, não tem jeito. Se ficar, o bicho pega. Então, o William Lopes de Oliveira pergunta o seguinte: Cosme, no processo reencarnatório, como se interpreta a expressão olho por olho e dente por dente? Muito boa questão. Desde que você olhe essa expressão como uma metáfora para a justiça divina. Se você interpretar essa expressão como significando que a justiça divina sempre acontece, ela nunca deixa de acontecer, e que, portanto, não há nenhum mal que não exija reparação, todo mal praticado o indivíduo terá que repará-lo. Se você interpretar assim, muito bem. E é uma forma de leitura, você pode ler essa expressão como dizendo que a cada um segundo as suas obras, que é a forma como Jesus vai utilizar a frase que caracteriza a justiça divina. O que você não pode interpretar é ao pé da letra essa expressão, achando que se alguém, por exemplo, cortou o braço de uma pessoa numa vida, que ela vai ter que vir noutra existência sem o braço, ou alguém vai ter que cortar o braço dela numa outra existência. Ou seja, o que você não pode é interpretar essa expressão nesse sentido que, às vezes, algumas pessoas interpretam. Então, se alguém é agredido, vai ter que receber agressão. E não é assim, é um processo de reparação que a justiça divina concede ao infrator. Aquele que comete o mal, é dado a ele o direito de reparar. E se ele repara muito rápido o mal que ele produziu, a expiação dele pode ser curta. Depende da velocidade e da disposição com que ele repare o seu mal. Então, interpretando essa frase como significando que a justiça divina acontece sempre, tudo bem. Mas não esta frase literalmente, no sentido de que aquilo que você fez, você receberá exatamente igual ao que você fez, o que não faria nenhum sentido. Deus é um Deus justo e é um Deus bom, que dá ao indivíduo a oportunidade de reparar o mal, e quanto mais rápido ele repara, a expiação dele pode ser bem mais curta e simples do que o mal que ele tenha feito no passado, ok? Ok. Eric Tavares pergunta o seguinte, Cosme: como compreender a relação do conceito de prova e expiação e missão? Toda expiação é uma prova?
como esses conceitos nos ajudam a compreender a lógica da reencarnação? Muito bom. O Kardec vai tratar disso em várias obras, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os aflitos, em especial, na Revista Espírita, mostrando as seguintes diferenças. O que é toda a vida que o espírito escolhe antes de ser um espírito puro ou perfeito, ou seja, os espíritos da terceira ordem, da segunda ordem, os imperfeitos e os bons, escolhem existências corporais para crescer, para progredir e para reparar o mal, se ele for um espírito da terceira ordem. Essas existências são chamadas existências de provas. Por quê? Porque não sendo ainda perfeitos, esses espíritos das terceira e da segunda ordem precisam aprender para chegarem a um estado de espírito puro ou perfeito. Então, toda a existência escolhida por espíritos que ainda não são puros ou perfeitos é chamada uma existência de provas. Agora, dentro dessas existências de provas, você tem aquelas provas que são dores e sofrimentos, consequências do mal que o indivíduo tenha praticado no passado. É um tipo particular de prova chamado de expiação. É a prova que é consequência do mal que você tenha praticado. Por isso, Kardec vai dizer: toda expiação é prova, mas nem toda prova é uma expiação. Isso significa que você pode ter alguém numa vida de dor e sofrimento que não seja expiação, que seja apenas prova. Então, uma pessoa pode escolher uma vida de luta, de dores, sem ter feito mal no passado, apenas como uma experiência de prova para crescer, para aprender, para dar exemplos. Então, toda expiação é prova, mas você pode ter prova que não é expiação. Por isso, quando você olha alguém com muita dor e sofrimento, não vá dizer que ele está expiando. Você não sabe. Pode ser uma expiação de um mal que tenha feito, mas pode ser também apenas uma experiência de prova. É claro que é mais provável que seja uma expiação, porque a maioria dos espíritos que encarnam na Terra estão em expiação, porque são espíritos também da terceira ordem. E a missão é um tipo de prova, se nós falarmos da missão dos espíritos da terceira ou segunda ordem, Kardec vai usar a palavra missão em dois sentidos. Tudo aquilo que você faz de útil, de bom. Então, por isso que ele vai dizer, o pai, a paternidade é uma missão, qualquer profissão bem desempenhada é uma missão. Missão no sentido lato, amplo do termo. Mas tem também aquelas missões no sentido específico do termo, que são daquelas pessoas que desempenham um papel muito importante para a sociedade, que tem impacto na vida social maior do que apenas a própria vida. Então, isso aí seria uma missão no sentido específico do termo, que já é mais raro. Todo mundo está fazendo, quando está trabalhando no bem, uma missão no sentido amplo do termo, mas pode não estar desempenhando uma missão no sentido lato ou restrito da palavra missão. Isso, missão desempenhada seja pela terceira ordem ou seja pela segunda ordem, pelos espíritos imperfeitos ou os bons. E é claro que toda a vida de um espírito puro, se ele encarna só em missão. Nunca em prova, porque ele não passa por prova nem por expiação. Então, a missão de um espírito puro se dá não apenas no mundo espiritual, mas também quando ele encarna em algum planeta para ajudar a evolução desse planeta, ele desempenha uma missão. Então, há que separar as missões dos espíritos puros, que não são provas, daquelas outras missões desempenhadas pelos espíritos da terceira e segunda ordem, que também constituem provas, porque são experiências de vida que, além dele nos ajudar, eles acabam crescendo e progredindo com essas experiências, ok? E isso aí faz parte dessa lógica, como o Eric lembrou aí, da reencarnação, em que você desempenha vidas de prova, de missão e de expiação ao longo de todo o seu processo evolutivo. Que bom, perfeito. Bons esclarecimentos aí. Adriana Alves do Carmo pergunta: Cosme, gostaria de saber, por favor, que falasse um pouco sobre o karma. Qual a sua visão a respeito?
Muito boa questão. Primeiro, esclarecer que essa não é uma palavra utilizada no Espiritismo baseado em Allan Kardec. Essa não é uma expressão, essa é uma expressão de doutrinas que não são doutrinas tal como o Espiritismo formulou. Então, para você saber qual é o significado da palavra karma, você terá que consultar essas doutrinas. A gente não deve tentar trazer para uma doutrina uma palavra de uma outra, por uma razão muito simples. A palavra não vem sozinha, ela vem com o seu conceito, com suas ideias. E esses conceitos, essas ideias fazem parte de uma outra doutrina. Então, a gente deve usar simplesmente uma nomenclatura cuja definição está bem clara dentro da obra kardeciana. Eu não preciso trazer uma palavra dessa, porque eu não consigo trazer a palavra sem o significado correspondente que ela tenha nessas doutrinas. Então, em Espiritismo, a gente não fala, não usa essa expressão, a gente fala que o indivíduo tem uma vida de prova, de expiação, de missão, que tem as diversas leis da reencarnação, em que a reencarnação tem esse papel não apenas de reparar o mal do passado, mas de progredir o homem, progredir o espírito. Então, a gente não usa essa expressão. Então, todo cuidado quando você vai trazer uma palavra de uma doutrina para outra. Lembrando, as palavras têm sentido, significado no interior da doutrina onde ela é formulada. Então, você teria que estudar as doutrinas que trabalham lá com karma para entender lá o significado que elas dão a essa palavra. Mas você não precisa dela no Espiritismo, e pelo contrário, se você trouxesse, haveria muito mais confusão do que clareza conceitual. Então, aprendamos a usar a nomenclatura que o próprio Kardec usa, evitando essas misturas indevidas de linguagem, porque não se mistura simplesmente palavras, se misturam conceitos que muitas vezes não fazem sentido dentro do Espiritismo, ok? Eric, mais uma vez, está muito participativo aqui, Eric, e vamos dar os nossos parabéns a Eric aí pela bela participação. Qual o conceito de justiça na doutrina espírita? Muito boa. Aí, dentro do Espiritismo, há dois usos da palavra justiça, que eu explico aí no meu livro, que foi aí apresentado, o último livro aí, sobre as leis naturais e a verdadeira felicidade. Há o sentido de justiça como virtude da justiça, ou seja, é a justiça que nós devemos praticar, que cada um de nós deve buscar ser justo, agir com justiça, que na expressão de Jesus é queira cada um para os outros o que deseja para si próprio, que é a regra da justiça. Haja de tal maneira que você possa querer para os outros aquilo que você gostaria para si mesmo. Então, com isso, você tem esse princípio que gera a chamada equidade ou igualdade dos direitos na sua visão de querer ser justo. Busque viver de tal maneira, considerar todas as pessoas como tendo os mesmos direitos que você. Isso te obriga a ser justo, obriga a respeitar o outro, a tratar o outro da melhor forma possível. Essa é a virtude da justiça que nos compete realizar. Nós temos que ser justos. Então, a palavra aí é a virtude da justiça, o que eu devo fazer para ser justo. Existe também a palavra justiça quando se refere a Deus, é a justiça divina, não mais a virtude da justiça. A justiça divina é Deus quem a aplica, não é competência nossa. A gente não faz o papel de aplicar a justiça divina, a gente faz o papel de ser virtude da justiça, de agir com virtude da justiça. A justiça divina também foi caracterizada por uma frase de Jesus, como Kardec vai colocar lá no Céu e Inferno, no Código Penal da Vida Futura. Quem quiser consultar aí na Kardecpédia, basta ir lá no Código Penal da Vida Futura, no seu último artigo, lá, o artigo 33, em que Kardec define a justiça divina como uma lei apenas, a cada um segundo as suas obras. Mas a justiça divina é Deus quem a aplica. Deus trata a cada um segundo as suas obras. A justiça divina não falha nunca. Deus é sempre justo. Agora, eu posso falhar com a virtude da justiça. Eu nem sempre posso ser justo. Às vezes, escorrego, falho, não cumpro a virtude da justiça. Mas a justiça divina
cumpre sempre. Mesmo quando eu não sou justo, Deus o é sempre. Então é importante separar esses dois conceitos para não criar confusão. Por isso, Kardec usa duas frases diferentes de Jesus. Justiça divina, a cada um segundo as suas obras. Virtude da justiça, queira cada um para os outros o que deseja para si próprio. Então, são coisas distintas. A justiça divina compete a Deus, a virtude da justiça é a obrigação, é o dever primeiro que cada um de nós deveria cumprir, ok? Vou aproveitar, Cosma, aqui e fazer uma pergunta. Ô, Cosma, aquela concepção de Kant com relação à moral e justiça chega próximo aí da visão espírita? E uma outra coisa, pegar o gancho aí, a justiça pregada por Platão e Sócrates, já que eles foram, segundo Kardec, os precursores do cristianismo, também se assemelha ou se aproxima dessa moral, dessa justiça que Jesus trouxe? Com respeito à virtude da justiça, sim. Com respeito à virtude da justiça, essa virtude é discutida em toda a história da filosofia. Como você citou, desde Platão, Aristóteles, todos discutem a virtude da justiça, o conceito de justiça, que é o conceito de equidade, de igualdade de direitos. Essa é uma discussão que é muito antiga, que ocorre. Mas veja, mesmo lá no domínio grego, onde a virtude da justiça estava presente, lá a escravidão era considerada justa. Então, veja, lá a escravidão era alguma coisa que não desrespeitava a justiça. Então, veja, na visão espírita, portanto, ou de Jesus, o passo é dado além. Então, Jesus faz um complemento. Então, nós temos sementes dessa virtude em vários filósofos antigos. Mas em Jesus nós encontramos a pureza desses conceitos. Seja pela virtude da justiça, com queira cada um para os outros o que deseja para si próprio, nenhum grego teria escravo se aplicasse esse conceito de justiça. Queira cada um para o outro o que deseja para si próprio, o grego não ia desejar que ele fosse escravo. Então, ele não ia querer ter escravo. Então, e essa virtude, portanto, foi muito mais ampliada no conceito dado por Jesus. O mesmo diz respeito ao conceito da virtude da justiça. Kant, é claro, por estar no século XVIII, bem distante, portanto, lá do tempo dos gregos, ele pôde pensar na virtude da justiça, pensando agora nessa ideia que já é cristã, da equidade, de todos serem iguais, do respeito aos direitos, que todos são iguais perante as leis. Então, já é um conceito mais recente, portanto, se aproxima mais do conceito espírita do que o conceito lá dos gregos. Mas no espiritismo é que a gente consegue entender melhor como a justiça divina se faz, que em Kant não dava para entender, porque Kant não aceitava a ideia da alma reencarnando, a ideia da alma que viveu antes. Então, ele não iria compreender como o espiritismo apresentou o processo de justiça divina se fazendo ao longo das diversas existências corporais. Faltava a Kant aquilo que vai aparecer pouco depois de sua morte. Ele morre em 1804, no mesmo ano em que Kardec nasce. Então, é com Kardec que nós vamos encontrar, de fato, a concepção mais ampla e profunda de justiça, ensinando a gente a ler melhor o pensamento de Jesus. Estava lá em Jesus, mas era preciso ser lido de uma forma especial que só o Espiritismo foi capaz de dar uma leitura adequada a um pensamento que estava em germe lá no pensamento do próprio Cristo, ok? Ok, então o Espiritismo tem uma chave aí, então, né? Ivan Araújo ele pergunta o seguinte: como podemos saber se estamos conseguindo reparar os erros cometidos em encarnações passadas? Muito boa questão, mas eu diria que é irrelevante você se preocupar se está ou não reparando os erros do passado. Veja como você está vivendo daqui para frente. Procure cada dia ser melhor do que o dia anterior. Isso é que importa. O que significa? Nosso objetivo aqui é eliminar as chamadas emoções ruins ou paixões ruins, como ciúme, inveja, mágoa, raiva, orgulho, ódio. Cada dia procure trabalhar para eliminar essas emoções. Procure no dia seguinte ser melhor do que o dia anterior. E aplique lá o que Santo Agostinho coloca na pergunta 919A. Faça análise de consciência todo dia.
para identificar os erros cometidos, corrigi-los no dia seguinte e não repetir mais. Então, é um processo de não se prender ao passado. O passado foi. O mais importante é olhar de agora para frente. É construir no presente um homem melhor e focar neste presente, olhando todo dia para os seus defeitos, identificando em você essas emoções ruins, as condutas equivocadas, todo dia fazendo essa análise do autoconhecimento, como recomenda lá Santo Agostinho, item 919A do Livro dos Espíritos, e todo dia ser um pouquinho melhor, isso é que importa. E depois, se você fizer isso, quando você chegar do lado de lá, você vai descobrir que você avançou. E se ficou alguma coisa para trás, você voltará de novo, mas agora você já sabe a estratégia. É cada dia ser um pouco melhor do que o dia anterior, ok? Rui Gomes Carneiro pergunta: como se faz a justiça após o desencarne, Cosme? Do mesmo jeito que ela é feita aqui na Terra. Não muda tanto a justiça divina quanto a virtude da justiça. Com respeito à virtude da justiça, você tem que continuar sendo justo, seja no corpo físico, seja fora do corpo físico. Buscar ser justo, porque é o primeiro e mais importante dever. Mas lembra que é o primeiro. Além disso, você deve buscar os outros deveres. Então, com respeito à virtude da justiça, continuar aqui, como após a morte, no mesmo esforço de ser todo dia justo, buscar a virtude da justiça. Com respeito à justiça divina, ela funciona o tempo inteiro dos dois lados da vida. Tanto aqui, quando você tem a oportunidade de reparar o mal, quanto após a morte, que você vai se encontrar com aqueles a quem você fez o mal. E aí vem a recomendação importante que Kardec vai discutir a partir do próprio pensamento de Jesus, que você deve reconciliar com o teu adversário enquanto está com ele na Terra. Então, veja aí, se o indivíduo traz inimigos, ou convive com inimigos, ou cultiva inimigos, ele deve reconciliar com eles aqui, enquanto estiver aqui, é o máximo. Fazer o máximo para ser justo, para ser caridoso, para fazer o bem, para retribuir qualquer mal com o bem, não fazer o mal. Para que ele não dê oportunidade a que esses inimigos ou esses adversários não possam cobrar dele após a morte, porque irão cobrar se ele não fez a parte que lhe compete. Mas se ele faz a parte que lhe compete, se esforça por reparar o mal, por não cometer novo mal, por atender aos seus adversários com caridade, buscando ser justo, ele não vai ter problema com a consciência ou com a justiça divina após a morte, porque a consciência não lhe vai lhe cobrar, porque ele fez, enquanto no corpo, aquilo que precisava ter feito. Ele buscou reparar o mal enquanto estava com o adversário aqui na Terra, que é a recomendação de Jesus. Então, veja, mais importante do que pensar em como ser justo após a morte, é ser justo agora. Aí é o ponto essencial que Kardec e os Espíritos nos colocam. Tem muita gente preocupada com a vida futura. A gente tem que se preocupar com a vida futura no sentido de que tem que viver hoje para construir a vida futura. Mas viver no hoje, no agora, enquanto está no corpo. Resolver as questões aqui, não deixar para amanhã, porque as condições de amanhã podem não ser as mesmas de hoje. Então, aqui, a recomendação de buscar ser justo aqui, para que você não seja cobrado por injustiça na outra vida, onde as condições de reparação poderão ser muito mais difíceis. Aqueles que você transformou em inimigos podem não estar dispostos a te perdoar após a morte do corpo, porque eles até podem fugir de você. Ou podem ficar te cobrando o tempo inteiro e não dar bola para você. Aqui na Terra é mais fácil, porque aqui você estando ao lado dele, você consegue muitas vezes reparar o mal que tenha feito. Então, concentre no agora, procure ser justo agora, porque a justiça divina vai continuar sempre, seja aqui ou seja após a morte. Qual a definição do sagrado na visão espírita? Muito boa. O que é o sagrado? O sagrado é aquilo que diz respeito a Deus, à lei natural.
Então, para o Espiritismo, o sagrado é aquilo que corresponde à lei de Deus, à lei natural, que nos põe respeito, admiração, esse sentimento de quando você está diante daquilo que você chama sagrado no senso comum, daquilo que causa admiração, que causa respeito. E o que causa admiração e respeito, senão a grandiosidade de Deus, das leis de Deus, das leis naturais? Então, embora não seja uma palavra muito usada dentro da obra, porque ela tem um significado aí mais do senso comum, você vai olhar como sagrado tudo aquilo que diz respeito a Deus, a sua lei. Esse universo extraordinário funciona segundo leis justas e boas, e por isso a gente deve ter por este universo, e por Deus e por suas leis, um respeito, uma admiração, que se demonstra buscando vivê-las. Que respeitar a lei significa fazer todo o esforço para vivê-la e tratá-la com seriedade, que é o que o sagrado exige: respeito, seriedade, dedicação, para não confundir com o mundano, porque esse é sempre, às vezes em filosofia, a diferença entre o sagrado e o profano, ou o sagrado e o mundano. Então, aqui o sagrado impõe a você esse respeito à lei de Deus, para que você leve a sério este universo extraordinário, a vida extraordinária que Deus lhe deu, procure vivê-la com seriedade, se dedicando ao seu crescimento espiritual. Isto é, considerá-la sagrada e não profana e não mundana. Então, é nesse sentido apenas que a gente poderia colocar, aproveitando aí, às vezes, o que os filósofos costumam tratar do significado dessas palavras. Então, eu diria que você pode até usar, desde que você entenda nesse contexto de respeito, de admiração e de seriedade diante daquilo que são as leis de Deus, as leis naturais, ok? Boa, falando em sagrado, o Cosme, eu acho que discute um pouquinho nesse livro aqui as leis naturais da verdadeira felicidade, quando fala lá da lei de adoração, né? Acho que trata um pouco sobre a questão de adoração a Deus do sagrado. Eric, mais uma vez, faz uma pergunta interessante aqui que muitas pessoas confundem. Qual a diferença entre encarnação e reencarnação? Muito boa. A diferença, no meu entender, é mais do que apenas uma diferença etimológica. Porque se você olha a etimologia das palavras, reencarnação é encarnar de novo. Então, uma palavra está ligada a outra palavra. Então, você aplica a ideia de encarnação a toda a existência corporal que o espírito tenha. A palavra encarnação, etimologicamente, ela tem esse significado, né? Que é a ação de entrar na carne. Encarnação, ação de entrar na carne. Então, todas as vezes que o espírito ocupa um corpo, entra no mundo corporal, ele está numa encarnação. Agora, existem algumas encarnações que também são chamadas de reencarnações. São aquelas encarnações que são mais do que a primeira. A primeira é sempre uma encarnação. Depois você vai encarnando de novo. Só que dentro do espiritismo só se aplica a palavra reencarnação até o estado de espírito bom. Você não diz que um espírito puro reencarna, embora ele possa encarnar várias vezes. Então, Jesus que encarnou entre nós, teve uma encarnação, mesmo caso ele resolvesse voltar e encarnar de novo, nós não chamaríamos tecnicamente essa nova encarnação dele de reencarnação. A gente chamaria apenas de uma nova encarnação, porque a palavra foi reservada a aplicar aquilo que é necessário, obrigatório. É o processo em que eu necessito encarnar. Enquanto eu necessito encarnar para o meu progresso, para a minha evolução, eu tenho as diversas reencarnações. Mas quem não necessita mais encarnar, que só encarna quando quer e por missão divina, não precisa reencarnar. Encarna quantas vezes achar que deve, mas não é mais por necessidade. Então, Kardec acabou usando, tecnicamente, a palavra reencarnação, mais no sentido de uma encarnação necessária, obrigatória para o processo evolutivo. Encarnar de novo por necessidade de progresso.
Então, essa é apenas uma ressalva. Ele não usa a palavra reencarnação para espírito puro, usa apenas para aqueles que ainda precisam encarnar de novo, que são os espíritos da terceira ou segunda ordem, ok? Ok, eu acho que Márcio da Cruz aí já. Viu, Márcio? Eu não vou fazer sua pergunta porque Cosme já deu essa resposta aí, já serve para a resposta que você queria. Ele pergunta exatamente nessa linha aí. Aí, mais uma vez, ele lá na frente fala assim, todos os espíritos escolhem o gênero das provas pelas quais devam passar? Muito boa. Sim, isso está exatamente no Livro dos Espíritos, lá no item que trata da escolha de provas. Basta a pessoa botar lá na Kardec Pede, escolha de provas, que vai encontrar. É porque faz todo sentido, né? Deus não apressa o processo evolutivo do espírito. Ele não violenta o livre-arbítrio da alma. A gente, às vezes, não para pensar isso. A lei de liberdade é uma lei natural. Se Deus fez como uma lei natural, ele é o primeiro a respeitar. Não faria nenhum sentido ter uma lei que o próprio Criador resolvesse não cumpri-la. Ele não a faria como lei. A lei natural é respeitada. Então, a lei de liberdade dá ao indivíduo a liberdade de escolha das vidas futuras. Claro, há casos em que o espírito sofre uma imposição, mas são exceções que não deixam de validar a lei. Quando o espírito não tem a condição de fazer a escolha, essa escolha lhe pode ser feita por um outro caminho. Mas isso justifica a própria lei. Quando ele tem condições de escolher, ele escolhe. Quando não tem, obviamente, a escolha tem que ser feita por outro mecanismo. Mas e são raros aqueles que não têm condições de fazer as suas escolhas, principalmente nas primeiras fases da existência da alma, ele não tem condições de escolher. Ele não tem liberdade suficiente para fazer suas escolhas. Então, as primeiras existências da alma lhe são impostas no mundo corporal, não são escolhas. Mas, na medida em que ele já conquista a liberdade, capacidade de fazer escolha, o livre-arbítrio se desenvolve aos poucos, você não nasce, não é criado como espírito com o livre-arbítrio pronto e acabado e completo, você vai desenvolvendo a sua liberdade, a sua capacidade de escolha, mas na medida em que você já desenvolveu essa liberdade, essa capacidade, é você que faz as escolhas. Daí porque o indivíduo não pode reclamar se fracassou. Né? Imagina que se ele fosse imposto a via existência e ele fracassasse, o que ele ia dizer? O senhor, Deus, o culpado é o senhor, né? O senhor que impôs aquilo, então agora, ó, tá vendo? Me impôs, eu fiz todo o meu esforço, não dei conta. Agora o senhor quer me punir? A gente ficaria o tempo inteiro acusando Deus. Não, você escolheu a sua existência de provas e expiações. Você tinha condição de escolher, escolheu. Escolheu porque queria uma vida fácil, escolheu uma vida de riqueza, porque queria gozar da vida, e chega aqui e fracassou, viveu de forma egoísta, se entregou a todos os vícios materiais, esqueceu de todo mundo. Agora, você que escolheu. Então, a gente não pode esquecer que o universo tem leis, e uma das leis é essa lei de liberdade, que nos dá a escolha das provas, porque teremos que passar, para que ninguém possa se queixar. Eu não sabia, eu não escolhi. Não, sabia, escolheu e sabe, como diz Kardec, todo dia quando dorme. Volta ao estado de espírito livre e sabe das escolhas que fez. Por isso, muita gente volta quietinho depois de uma noite de sono, para de reclamar, fecha a boca e sai fazendo, porque sabe que ele escolheu e que ele deve viver agora a escolha que fez, ok? Ok. Lembrando aqui, Luiz Carlos está aqui. A pergunta, acho que eu fiz foi a segunda pergunta, Luiz Carlos, viu? Lá sobre a transição planetária, que Cosme já deu a resposta dele, ok? Flávio Cortez pergunta: um espírito da segunda ordem, da classe mais elevada, segunda classe, ainda precisa reencarnar para progredir ou pode fazer isso vivendo exclusivamente da vida espiritual? Muito boa questão. E a gente só consegue responder essa questão aí para o Flávio de acordo com conceitos gerais. É claro que a gente pode ter espíritos que estão ali na fase de transição da segunda para a primeira ordem, porque isso é um processo,
Então, você poderia achar alguém que está nessa fase de transição e fica difícil dizer quando alguém está na fase de transição o que ocorre. Quem está na transição ali da segunda para a terceira ordem. Mas é claro que quando você pega o conceito, e o conceito se aplica à classe como um todo, não nesses elementos que estão ali em transição, que eles estão com o pé nos dois lados, então é difícil a gente fazer análise, mas quando você pega o conceito, é claro que todo mundo que está na segunda ordem, por não ser puro conceitualmente, ele está numa existência de provas. Claro que você não vai pensar que são provas tal como a gente passa. Ele não passa pelas provas que nós estamos passando, que somos da terceira ordem. Tá aí, talvez por isso a nossa dificuldade de compreender o que é prova, porque a gente às vezes só vê prova como algo de dor, de luta. Mas prova não precisa ser algo de dor ou de luta como a gente está entendendo. Então, a experiência de prova é uma experiência de aprendizado. Pode ser que isso seja um aprendizado em algum mundo corporal, e não é um aprendizado para as suas emoções que ele já resolveu, mas talvez um aprendizado de um nível que a gente ainda não consegue compreender, em que ele está vivendo uma experiência para aprender que ele precisa, mas longe de ser uma experiência de prova tal como a gente conhece. É uma experiência de prova conceitualmente falando, porque ele não é puro ainda. Mas essa experiência não se compara com o tipo de experiência que nós vivemos na Terra. Então, a gente conceitualmente diz que sim. Claro que esses espíritos que estão aí numa fase de transição, dando um salto ali da segunda para a primeira ordem, fica difícil a gente entender como se daria este processo em que ele deixa de ser segunda ordem, vira a primeira ordem, quando ele não tem mais necessidade de passar por provas, ok? Perfeito. Orlando Costa faz uma pergunta aqui, bem relacionada àquelas questões 120, 121 ou 23. Se os espíritos são criados simples e ignorantes, pode-se dizer que todos passam por todos os mundos na escala evolutiva, desde os mundos primitivos de provas e expiação até a perfeição? Muito boa questão. Veja, os espíritos são criados simples e ignorantes e fazem suas escolhas ao longo do tempo. Os espíritos orientam a Kardec que há espíritos que seguem em linha reta. Portanto, aqueles que seguem em linha reta, que não se entregaram ao mal, não cultivaram o desejo do mal, esses espíritos, claro que não podem ter a mesma experiência evolutiva daqueles outros que tenham desejo do mal, que tenham cultivado o mal. Então, nós não podemos raciocinar da mesma maneira. Por isso que no meu livro Espírito e Matéria eu coloco lá aqueles simples ignorantes que vão tendo suas existências e vão para espírito da segunda ordem, sem passar pela terceira ordem, pelo estado de espíritos imperfeitos, ok? Então, esses casos existem. Como se dá a evolução desses espíritos? Não sabemos. Kardec não tratou dessas exceções, tratou daquilo que são as regras, e não desses casos que são raros. Por quê? Porque nós estamos no mundo de provas e expiações. Eu preciso saber aquilo que me interessa, que favoreça o meu processo evolutivo. Então, a gente não consegue imaginar como se dá essa evolução desses que seguirem linha reta, que tipo de mundos, de planetas eles seguiram no seu processo evolutivo. Por quê? Porque suas escolhas não foram escolhas do mal, não cultivaram o desejo do mal. Portanto, não tem que espiar, não tem que passar por mundos de expiações, já que eles não passam por expiação. Então, a gente não sabe como se dá esse processo. Os espíritos não entraram nesse detalhe de como se dá a evolução desses espíritos. Eles tratam os detalhes que nos interessam. Para nós que somos espíritos que estamos na terceira ordem, é claro que a gente que já escolhemos o mal há muito tempo e já cultivamos desejos do mal, nós tivemos um processo por mundos de acordo com nossas escolhas. Claro que, em tese, todos eles vão ter que passar por experiências de provas, ok? Para chegar
ao mundo dos espíritos, ao estado dos espíritos puro ou perfeito, mas cada um seguindo os seus caminhos, de acordo com suas próprias escolhas. O que é meritório, né? Porque se o indivíduo nunca escolhe o mal, nunca cultiva o desejo do mal desde a origem, por que ele teria que viver as mesmas dores e sofrimentos daquele que escolheu o mal? Seria justo isso? É a pergunta que fica. Seria justo tratar aqueles que desde o começo seguiram pelo caminho do bem, nunca cultivaram o desejo e os sentimentos do mal, pelo mesmo processo daqueles que escolheram o caminho do mal? Acho que não seria adequado. Mas Kardec não entra nesse detalhe, de tal maneira a entendermos esta passagem de simples ignorantes para bons, sem passar pela terceira ordem, de que maneira esse processo se deu. Sabemos apenas do processo nosso, de progresso evolutivo da alma, que já cultivou o desejo do mal e que acabou seguindo aí pelo caminho para a terceira ordem, ok? Douglas Alessandro Lopes Rigo pergunta: como entender a afirmação cada um é punido naquilo que pecou, à luz da reencarnação? Muito boa questão. Exatamente esta frase que Kardec vai explicar no Código Penal da Vida Futura, que eu recomendo aí ao Douglas que vá lá, olhe os artigos em que Kardec vai explicar isso. Isso significa que toda falta e toda ação no mal decorrente dela tem suas consequências e que o indivíduo vai ter que responder por ela. E cada um responde diferentemente, de acordo com o que ele sabe, com as intenções, com o contexto. Por isso que você só tem a lei geral. Cada um terá que reparar o mal que cometeu. Não há nenhuma imperfeição, nenhuma falta, como diz Kardec lá no Código Penal, que não tenha as suas consequências e que o indivíduo vai ter que corrigir, vai ter que acertar. Essa é a lei de Deus. A justiça divina não é cega. Ela não fecha os olhos. Misericórdia não é cegueira. Misericórdia é dar a cada um a oportunidade de reparar o mal, mas de reparar o mal. E não de esquecer o mal. Deus não é um velho gagá, que esquece, desmemoriado, que esqueceria o mal praticado. Isso não faz nenhum sentido. Não vai esquecer. As leis naturais não esquecem o mal que foi realizado. Mas ela é, ao mesmo tempo, justa, é boa. Ela dá a oportunidade de reparar o mal, mas você terá que reparar este mal. Então, o perdão da justiça divina não é o esquecimento. Você precisa, diz Kardec, só tem um jeito de você anular a falta, reparando-a. Reparando-a. Não tem doutrina da graça no Espiritismo. Você chegou lá, Senhor, e Deus apaga todo o mal que você tenha feito e pronto. Bom, primeiro que Deus não seria justo, porque se você fez mal para outras pessoas. E a vítima, como fica? Como eu explico aí no meu livro, Espíritos dos Homens, também, não faz sentido. Você teve vítimas, você tem que reparar o mal. Ah, mas Deus então me perdoou, significa anulação? Não. Significa oportunidade de reparação. Isso é misericórdia ou perdão divino, dando a você a oportunidade de reparar o mal, mas terá que reparar. Por isso, Kardec lembra bem: toda falta, toda imperfeição terá que reparar o mal que daí veio. Se surgiu alguma ação ruim, o mal surgiu de sua imperfeição, de sua falta, você terá que corrigir perante as leis de Deus, e Deus não esquece. Deus é justo. A justiça não é cega. A justiça é justiça, mas ela tem a bondade, dando a você a oportunidade. Então, cada um realmente vai ter que reparar o mal que fez. É nesse sentido que essa frase deve ser interpretada, ok? Ok, deixa eu fazer uma pergunta agora, Cosme. Com a reencarnação, podemos explicar de forma justa todo e qualquer sofrimento que existe, ou tem alguma coisa fora da curva aí? A encarnação explica tudo, ou existe alguma coisa aí que não dá para explicar? O que a gente tem? Como a gente não conhece todas as variáveis, por que a gente acha que às vezes um contexto é injusto? Porque às vezes a pessoa tem dificuldade em entender que o mal que ela está sofrendo, que o mal que um amigo, que uma comunidade, que um país, que um povo está sofrendo, que aquilo lhe parece injusto, porque ela não conhece todas as variáveis.
Se ela conhecesse cada um desses espíritos com suas escolhas de prova e expiação com o seu passado, ela veria que a justiça divina se faz sempre por meio da reencarnação. Às vezes, a sensação de que há injustiça decorre da nossa ignorância do contexto completo, de todas as variáveis. Por isso, manda o bom senso. Ora, se eu aceito que Deus é justo, é justo. Ponto. Ou Deus é justo ou não é justo. A lógica não me dá outra opção. Se ele é justo, todo o contexto se justifica e se justifica pelas diversas existências da alma. O problema de eu não aceitar ou não enxergar é meu, não de Deus. É que eu não tenho todas as variáveis. Eu não conheço todo o contexto presente nem o pretérito para poder deduzir, puxa, aquele povo, aquela família, aquela pessoa está sofrendo justamente porque a justiça divina não deixa de acontecer. Então, é muito mais resultado de desconhecimento meu de todas as variáveis envolvidas do que um problema de justiça. Então, você usa a lógica. Quando você não tem todas as variáveis, você recorre à lógica, que diz, ó, Deus é soberanamente justo e bom. Ponto. Então tem justiça. Ah, mas eu não estou conseguindo ver. Problema seu que não está vendo todas as variáveis. Quando você morrer e você estudar todas as variáveis, você vai perceber e vai dizer, realmente Deus é justo. Ok? Perfeito, perfeito. Uma pergunta aqui pelo WhatsApp, não vai aparecer aí, mas eu vou ler aqui. A pessoa diz o seguinte: ouvi certa feita alguém comentar sobre uma determinada obra que falava que espíritos perversos que foram cientistas aqui na Terra e em outros planetas estavam dominando o processo científico da reencarnação no plano espiritual. Poderia nos esclarecer isso? Olha, desconheço totalmente esse tipo de posição. Aliás, o universo é governado por Deus e por suas leis, onde os espíritos puros, os espíritos bons, têm muito bem o controle daquilo que precisa ser controlado. A justiça divina não deixa de funcionar. Nós não estamos vivendo uma guerra como é o filme, que é até divertido, você assistiu um filme de luta do bem contra o mal, em que o bem nunca vence o mal, essa briga eterna que você encontra nesses filmes, que é maravilhosos, distrai de ficção científica. Eu mesmo gosto de assistir para ver como o maniqueísmo está presente, uma briga eterna entre bem e o mal, né? O mal sempre ressurge de alguma maneira, porque o filme tem que continuar, né? Se acabasse o mal de uma vez por todas, o super-herói não podia voltar de novo para a nova luta. Então, essa visão é uma visão infantil, ingênua. Deus comanda o universo com suas leis. O mal é sempre transitório, não há um ser demoníaco voltado ao mal que controla, que comanda. Todos estão submetidos às leis de Deus. E cedo ou tarde evoluem, aprendem, reparam o mal. Todos têm anjo guardião, que são espíritos evoluídos. A gente não pensa, mas um cientista que na Terra tenha sido uma péssima pessoa, usado o seu conhecimento para prejudicar outras pessoas, ele tem um anjo guardião. Ele vai responder pelo mal praticado, vai ter que reparar em vidas. E ele vai viver no mundo espiritual as consequências também do mal que ele não tenha reparado, segundo as leis de Deus. Então não há essa coisa de briga entre o lado do bem e o lado do mal, as trevas e a luz, como se houvesse uma batalha maniqueísta no universo entre o bem e o mal. Não tem batalha entre bem e o mal. Aliás, Kardec já deixa claro isso no Céu e Inferno na contracapa, quando ele coloca uma frase notável, que é uma frase do Velho Testamento. Deus não quer a condenação do ímpio. Ele quer que todos se salvem. Não tem briga de bem e do mal. Tem o mal transitório de algumas pessoas que cedo ou tarde vão se arrepender, vão ter que reparar esse mal. Não tem briga de bem e do mal. O universo é divino, as leis de Deus funcionam sempre. A gente aqui gosta, né? Para se distrair, essa visão maniqueísta é muito antiga na humanidade, mas essa é uma visão para distração, não corresponde à realidade do universo, onde você tem o comando de Deus, onde os espíritos puros são os bons espíritos, os anjos guardiões estão aí para que a lei de Deus cumpra, onde a justiça vai se cumprir. Então, tranquilize. Quem vive o bem, quem faz o bem, não tem que ficar preocupado com essas coisas que fazem mais parte dos filmes aí de distração, de briga entre o bem e o mal, ok?
Perfeito, perfeita a colocação. Luiz Carlos Fontes, estamos chegando já no finalzinho, pessoal, só temos aí 7 minutos. Como explicar à luz da doutrina espírita o diálogo entre Jesus e Nicodemos, especialmente que interpretação oferece sobre nascer da água e do Espírito? Olha, Luiz, primeiro eu vou recomendar que você vai lá, o Evangelho segundo o Espiritismo, vai lá na Kardecpédia e bota que Kardec trata dessa passagem de Jesus com Nicodemos de uma maneira especial, explicando cada um dos detalhes da passagem. Então, eu recomendo que você busque na obra de Kardec, lá na Kardecpédia, que você vai encontrar os comentários aí sobre esta passagem admirável. O que é importante é que essa passagem tem aí uma visão de reencarnação importante, ao mesmo tempo em que separa a alma do corpo, isso é algo muito importante. O espírito não nasce do espírito. Cada espírito é criado por Deus simples e ignorante. Não é um espírito gerando um outro espírito. Então, não tem gerações de espíritos gerando espírito. Então, há uma independência muito grande entre o processo de geração corporal, biológico, em que um ser vivo, por reprodução, gera outro ser vivo. O pai gera o filho gera o que vai ser o neto do pai, e aí vai. É um processo de geração biológica corporal, o espírito não. Às vezes você pode ter ali como um filho seu, um espírito muito mais velho e evoluído que você. E você pensou, o pai, tenho que educar, e você acaba sendo educado por essa criança, que é um espírito mais evoluído que você. Ou o contrário, também um que você precisa ajudar, mas são espíritos independentes, ninguém é pai de ninguém, filho de ninguém, marido de ninguém, esposo de ninguém. Cada espírito é uma alma independente. Então, nessa expressão que Jesus já coloca, né, dessa independência da alma com respeito ao corpo, de processos diferentes de geração, de reprodução. Então, aí Kardec vai tratar muito bem disso lá. Então, eu recomendo que você vá lá, onde você vai ter muito mais insights lá de Kardec tratando dessa expressão notável, mostrando como Jesus já sabia muito bem da independência da alma com respeito ao corpo e do processo de surgimento e evolução, seja da alma, seja do corpo, e de que maneira a reencarnação vai estar presente nessa passagem admirável com Nicodemos, que Kardec vai explicar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ok? Ok. Jutaí Lopes pergunta: poderia comentar sobre a frase de Anne Besant, excluindo a reencarnação do número de suas crenças, o mundo moderno arrebatou a Deus a sua justiça e ao homem a sua esperança? Genilson Araújo pergunta, mais eu acho que uma sugestão, não sei nesse sentido. Cosme, existe algum pesquisador da reencarnação na atualidade, além dos conhecidos? Benergy, acho que é isso, me desculpe a forma. Ian Stevenson, esse a gente já conhece mais um pouco. Hernani Guimarães Andrade. Olha, não conheço uma pessoa que está dedicando exclusivamente a isso, mas eu diria que o melhor lugar onde a reencarnação é muito bem estabelecida e comprovada está na obra de Allan Kardec, nessas obras que eu citei. Às vezes as pessoas acham que vão provar, aí eu acho um grave equívoco, acham que vão provar a reencarnação identificando alguma criança, alguém que se lembra de uma outra vida, com todo respeito aí às pesquisas que foram feitas por esses pesquisadores. Mas a gente, como epistemólogo, sabe, não se prova uma lei fora do contexto da teoria em que ela foi construída. Então, é um grave equívoco achar que, fazendo experiências ou encontrando algumas pessoas que lembram de vida passada, que eu estaria com isso provando a reencarnação. Eu, como materialista, diria, não, isso é uma propriedade do cérebro que eu não identifiquei ainda. Tem nada de reencarnação. É algo desconhecido na estrutura cerebral, e daí? Como é que a pessoa vai me responder? Por isso que, quando respondi lá ao filósofo Pondé, há muitos anos, há uns 2 anos atrás, quando fiz um vídeo, ele pede para provar a reencarnação, eu digo que isso é um absurdo. Seria como pedir ao físico uma pessoa que provasse a lei da gravidade. Fora do contexto da física, é impossível você provar uma lei física.
Leis fazem parte de uma teoria que só podem ser comprovadas no contexto da teoria, usando os elementos teóricos desta teoria. Então, Kardec soube muito bem isso para mostrar como a reencarnação se sustenta no contexto da doutrina espírita, como ela é um princípio fundamental para você compreender todos os fenômenos espíritas e, ao mesmo tempo, explicar como Deus é justo. Então, não é fazendo uma experiência isolada, localizando uma pessoa que lembra de uma outra vida que isso serve de prova. É só você investigar o que é uma prova em filosofia para ver que isso não prova absolutamente nada. Para você provar uma lei somente no contexto da teoria em que a lei é formulada, porque o materialista sempre vai dizer que aquele caso que você achou é alguma coisa no cérebro que fez esse indivíduo ter a concepção. Aliás, Kardec, lá no capítulo dos sistemas de O Livro dos Médiuns, ele analisa um sistema que explicaria tudo isso. É o sistema em que um cérebro passa informação para outro sem que a pessoa saiba e que aquele cérebro obtém de suas gerações as informações dos seus antecedentes. Você teria todo mundo se comunicando sem saber uns com os outros do passado ou presente. Não precisa ter reencarnação para explicar a memória do menininho lá. Eu diria, este menino é um exemplo desse cérebro que captou dos cérebros de pessoas do passado a informação ele está trazendo. E aí? Aí bota por terra a prova da reencarnação. Não tem prova isolada de princípio ou de uma lei, de uma teoria qualquer. Isso é um grave erro de filosofia que Kardec nunca cometeu. Para você provar uma lei, você tem que ir onde a lei é formulada, qual é o contexto, qual é a teoria em que ela está formulada, porque uma lei se relaciona com as outras. Para citar o exemplo da física, para provar a lei da gravitação, eu preciso saber o que é massa, preciso ir à teoria que caracteriza o que é massa, o que é força, o que é referencial. Eu preciso de tudo isso para compreender a lei da gravitação. Então, não é uma coisa assim fácil, como se as pessoas pudessem provar uma lei fora do contexto. É que eu tento responder lá no meu vídeo, porque mesmo Pondé, filósofo, parece que esqueceu disso, de que não se prova lei científica de nenhuma teoria fora do contexto e dos fenômenos que a própria teoria esteja tratando, que é uma perda de tempo tentar fazer esse tipo de prova, embora é útil você identificar casos. Para o espiritismo, olha, mais um caso de reencarnação, mas para o espiritismo, para aquele que não é espírita, ele não vai considerar isso prova nenhuma. Para o espírita, aquilo ali é mais uma confirmação da tese espírita, mas somente para aquele que já aceita a própria doutrina espírita, ok? Ok. Bem, pessoal, nós chegamos mais um final de um programa Espiritismo. Gostaria aqui, não dá para enumerar, vou só falar alguns estados e algumas cidades. Ribeira do Pombal está presente aqui, Rio de Janeiro, São Paulo, Londres, Inglaterra, né? Alemanha, Canadá, já vi, Estados Unidos, então, ABC Paulista. Então, a gente agradece profundamente essas pessoas. Todo o arredor aqui, o contorno, o entorno de Ribeira do Pombal está presente aqui. Eu não vou me arriscar a enumerar todas as cidades, porque não dá, certo? Então, vou esquecer alguma. Então, a gente agradece profundamente. O meu agradecimento vai à sua esposa, primeiramente, viu, Cosme, porque foi ela quem me deu o feedback, tive aquele trabalho de ligar para a editora, ela humildemente, muito bondosamente, passou o número de Lília e até chegar até você. Então, para a gente... Você sabe que você escolheu quem manda, né? Então, você já sabe, você já foi direto em quem manda, eu só recebi a ordem e fui cumprir. Espero que tenha cumprido adequadamente. Oh, Gui, com certeza, as pessoas estão aqui até o último momento. Então, para a gente é um motivo de muita alegria a sua participação mesmo. É muito proveitoso essa sua participação, porque nos traz esclarecimentos valiosos com relação à doutrina espírita. Muitas pessoas lhe admiram muito por trazer essa forma de explicar Kardec de forma tão assim, tão justa, tão reta ao pensamento de Kardec.
e as obras de Kardec. E eu não canso de falar sobre as obras aqui, pessoal. Vou fazer uma propaganda aqui das obras de Cosme. O último lançamento é esse aqui, vocês que estão nos assistindo, As Leis Naturais e a Verdadeira Felicidade. É o último lançamento da obra de Cosme aí. Então, é interessante essa obra, a ordem didática, quem quer conhecer melhor a doutrina espírita, a organização de O Livro dos Espíritos. Estou fazendo aqui o seu papel, Cosme, olha. Os Espíritos e os Homens, um livro fantástico, filosófico, quem quer compreender mais essa relação e as leis. E este livro aqui, que eu quebrei muito a cabeça para estudar, Espírito e Matéria, muito bom, excelente obra. Então, eu passo aí as últimas considerações, se Cosme quiser falar sobre os projetos, né, dele, fique à vontade, Cosme. Gente, eu só tenho aí que agradecer a vocês e convidar as pessoas que não conhecem os projetos do Instituto de Divulgação Espírita Allan Kardec, o IDEAC, que tem sede aqui em Curitiba, é uma casa espírita sem fins lucrativos, como toda casa espírita, que mantém aí esses projetos. O Kardecpédia, que eu citei várias vezes, que tem aplicativo, Kardecpédia, ou kardecpedia.com, quem quiser usar pela internet, ou baixar os aplicativos, tanto na loja Google quanto na loja da Apple. Lá tem gratuitamente todas as obras de Kardec relacionadas entre si, permite estudar pesquisando por assunto, que é a Kardecpédia. O Kardec Play, que são videoaulas explicativas das obras de Kardec, que a pessoa pode baixar o aplicativo Kardec Play, seja na loja Apple ou na loja Google. Ali tem estudos sobre o Livro dos Espíritos, sequencial, pergunta a pergunta. Estão ali também começando os estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Médiuns, e em breve teremos também os estudos da Gênese e do Céu e Inferno. O objetivo do Kardec Play é explicar as obras de Kardec, item por item, para que juntos possamos compreender melhor o pensamento de Kardec e dos Espíritos. Lembrando que eu falo sempre, quando eu falo Kardec, estou falando Kardec e os Espíritos. Lembrando que a obra de Kardec, como ele mesmo vai dizer no capítulo Caráter da Revelação Espírita de A Gênese, é uma obra a quatro mãos. É o trabalho dos Espíritos e dos homens, em particular de Allan Kardec. A gente fala Kardec por economia, mas é sempre Kardec e os Espíritos que, junto com eles, nos trouxeram essa doutrina especial chamada Espiritismo. Daí a nossa gratidão a Kardec, ao Espírito de Verdade, a esse Espírito especial que comandou esse processo do lado de lá, junto com Kardec do lado de cá, e outros Espíritos que nos trouxeram esse Espiritismo extraordinário. Então, agradecer a eles e agradecer a vocês, agradecer aí ao Espiritismo, a oportunidade de estarmos aqui, aos nossos internautas aí, as pessoas que nos acompanham pela internet. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção, obrigado pelas excelentes questões e espero que eu tenha ajudado, ou pelo menos provocado vocês o desejo de consultar Kardec, né, de buscar as explicações na obra de Kardec, e não apenas aí na minha singela opinião. Então, vamos lá estudar juntos o Espiritismo, compreender o pensamento de Kardec e dos Espíritos, para botá-los em prática, que é o nosso maior objetivo. Estudar Espiritismo, não para mostrar que sabemos Espiritismo, mas para mostrar que vivemos Espiritismo. Se viver Espiritismo deve ser a nossa meta, o nosso compromisso diário. Obrigado a você, Adilson, ao Espiritismo, a todos aí que nos atenderam. Que Deus nos abençoe e tenhamos uma noite de muita paz, de muita alegria. E até uma outra oportunidade. Muito obrigado a todos.